Então, novamente às segundas-feiras, recapitula a nossa conversa lá na Casa da Rocha Guarulhos, que ocorreu no domingo. Eu costumo dizer aqui que é um momento em que eu ajusto algumas coisas que eu gostaria de ter dito e faz muito bem, pelo menos para mim. Espero que faça bem para você também. Nós estamos observando o texto do Evangelho de Lucas a partir da ideia de entendermos realmente o que Lucas quer dizer quando escreve o que escreveu para Teófilo, o destinatário do seu texto, do seu evangelho, que futuramente se transforma em evangelho. Ele que faz uma pesquisa muito grande, conversa com gente envolvida nos acontecimentos que são relatados por ele, e os estudiosos, com certeza e com razão, dizem que é um ótimo material de estudo da própria vida de Jesus, da caminhada de Jesus, da relação dele com os seus discípulos, porque Lucas é muito minucioso. Ele que tem uma formação muito boa, médico, faz isso muito bem. Nós conversamos já anteriormente aqui sobre a imaturidade dos discípulos e a dificuldade que eles tinham de entender o que Jesus estava fazendo. Eles tinham uma grande dificuldade de compreender que Jesus não veio para impor nada, não veio para destruir, não veio para ser um líder militar, não veio para liderar uma rebelião contra Roma. Jesus veio para se sacrificar e se entregar, algo inusitado e, na cabeça dos nossos amigos discípulos de Jesus, aqueles que se tornariam mais à frente os apóstolos de Jesus, algo muito difícil de ser compreendido. Esse trecho que nós leremos hoje, aliás, é um trecho só, dividido em dois momentos aqui, eu farei essa divisão com você, nos dá a entender que Jesus vai corrigindo esse pessoal e esclarecendo para eles que a ideia deles a respeito do próprio Cristo não era das mais adequadas. Então, vamos dar um pulinho aqui em Lucas 9:46, vou colocar na tela para você, que diz o seguinte: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Vê se pode, gente. Eles quebrando o pau lá e querendo dizer quem é que seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo a meu Pai que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Bom, gente, vamos nos lembrar que a ideia daqueles discípulos não estava consolidada quanto às realidades do reino de Jesus, do reino de Deus. E a gente tem que dar um desconto para eles. Jesus se esforça e avisa para eles: olha, meu caminho é o da cruz. Meu caminho não é da força, meu caminho não é da guerra, meu caminho não é da imposição. Eu não vim praticar o que os reis desse mundo tenebroso, desse reino dos homens praticam. A minha intenção é outra. Ele fala isso para os discípulos poucos versículos antes. Eu vou ler para você aqui Lucas 9:44. Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Esse é o meu destino, era o que Jesus queria dizer. Mas ainda na cabeça daqueles homens estava enraizada a ideia do poder, do controle, da vingança, da derrota dos romanos e aí por diante. Isso persegue esses homens até mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. É isso mesmo. Lá em Lucas 24, você deve se lembrar daquela história de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Ali, Jesus, depois de morto e ressurreto, vai atrás de dois discípulos, não eram parte dos 12, porque Jesus tinha mais discípulos além dos 12, que se tornam apóstolos, mas eram discípulos e estavam tão enganados quanto os discípulos que se tornaram apóstolos. E lá no caminho de Emaús, ele
pega esse pessoal lá e conversa com eles, eles não reconhecem quem é ele, e eles dizem assim: nós esperávamos que ele, Jesus, eles estão falando para Jesus e dizem isso. Nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Era persistente essa situação e ela estava no coração deles. Nesse texto que nós lemos, você tem a palavra discussão. Lembra? Começou uma discussão. Guarde essa palavra discussão. Depois tem outro termo, conhecendo seus pensamentos. No português, são termos bem distintos, né? Mas no grego não. Quando a gente vai no texto grego original, a mesma palavra é usada para discussão e conhecendo seus pensamentos. É possível, é a palavra dialogismos. E ela serve para essas coisas. E Lucas, ao usar essa expressão, ele está querendo dizer o seguinte: eles discutiram por alguma coisa que estava dentro do coração deles. Esse link não é à toa. Lucas poderia usar outra palavra para diferenciar os termos, mas não. Ele usa o mesmo para dizer esse sentimento, essa ideia de poder e domínio ainda estava no coração desses homens. Coisa que nós conhecemos muito bem. Não nos enganemos, não vamos atirar pedra nos discípulos, porque nós também somos assim. Aliás, essa foi a artimanha usada pela serpente para nos levar a uma desconexão com Deus. Por quê? A serpente diz: como assim? Foi isso mesmo que Deus disse para vocês? Gênesis 3:1, não é? Foi isso mesmo que Deus disse para vocês não comerem nenhum fruto da árvore do jardim? Hermenêutica corrompida propositalmente, não é? Interpretação dúbia do que Deus disse. Eva responde: não, tá tudo certo. Ele falou que a gente pode comer todos os frutos só dessa árvore aqui, que não, porque se a gente vai morrer. Aí outra vez a serpente diz, no versículo 4, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal e vocês terão controle. E vocês terão poder. Desde então nós somos assim. Vamos pensar bem aqui, os discípulos nos representam. Nós queremos esse caminho e fica muito claro quando a gente conhece o texto bíblico que essa história realmente nos apresenta e nos representa. Desde Gênesis 3, dessa desconexão entre homem e Deus, é que a coisa descamba para esse caminho. A gente quer controlar, a gente quer impor, a gente quer dominar. É isso que nós queremos. Jesus percebe isso no coração daqueles homens, e ele diz: olha, não é isso aí não que vocês estão pensando, hein? Esse desejo de vocês não tem a ver com o meu reino. Ele pega uma criança, coloca do seu lado e ele diz: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. É interessante, essas palavras de Jesus parece que não tem muito nexo, né? O que ele quer dizer com isso? Bom, vou te dizer duas coisas que ele quer dizer com isso. Primeiro, no reino de Jesus, a virtude está em receber e não em impor. Guarde isso. No reino de Jesus, o que é bom, o que é virtude, o que é especial é receber, não é impor. Como é que a gente entende isso? Bom, no reino dos homens, quem manda é a imposição, né, gente? O reino dos homens é na base da força. As relações são hierarquizadas, a gente faz isso na nossa família, nos negócios, na igreja. A igreja copia esse sistema. É assim que funciona. Não vou gastar muito tempo para dizer sobre isso. Mas no reino de Jesus, a alegria está em receber e não em impor. Quando Jesus diz receber, ele usa um termo grego que é dekromai, que é receber. Ok, mas o que é receber? Dar valor, acolher, dar espaço, ser receptivo. E ele diz para os discípulos: vocês precisam fazer isso com essa criança. Por que Jesus usa uma criança? Porque ela é o exemplo de fragilidade usado por Jesus. Entendeu? Essa criança aqui que vocês estão vendo do meu lado, como se Jesus estivesse dizendo isso, essa criança frágil,
ela não pode ser explorada, ela precisa ser recebida. Jesus está dizendo para eles e para nós, vocês devem receber os fracos e não explorá-los, porque essa coisa de poder sempre acontece entre nós, né? Ninguém exerce poder sozinho. Sempre essa situação acontece nas relações. É o mais forte que explora o mais fraco, ou deseja explorar o mais fraco. Jesus está dizendo, não, priorize o acolhimento e não a exploração. E quando Jesus diz, quem faz isso, quem recebe o fraco e não o explora, quem acolhe, quem dá espaço, quem recebe e recebe a mim, o contrário disso também é verdade. Quem não recebe a mim. Então Jesus está dizendo que Deus não está presente no exercício do poder humano, na exploração. Quando há exploração, quando há exercício de poder, Deus não está presente, ele só está presente quando há acolhimento da fragilidade alheia. Nas relações cheias de graça, ele está presente. No cuidado com o outro, ele está presente. Nas disputas de poder, Jesus não está presente. Deus não está presente na exploração, no preconceito, na imposição, no controle. Outra coisa que ele ensina é que no seu reino há uma inversão absoluta de coisas, de valores e de prioridades. No reino de Jesus, o maior é o menor. É o que ele diz no 46. Pois aquele que entre vocês for o menor, diante de mim, aliás, o texto não diz isso, ele diz, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Diante de mim, a avaliação não é a que vocês têm. Não é essa avaliação corrompida. Quem é o maior no reino de Deus, gente? Quem é o maior no reino de Deus? Deus, né? Não tem ninguém maior no reino de Deus do que Deus. E não é que ele, que é o maior de todos, serve? Lembra de Filipenses 2,5? É isso. Ele se transforma em homem, vem até nós e nos serve. Ele, o maior de todos, nos serve. Ele lava os pés dos discípulos e nos serve. Ele nos serve na cruz. E a gente quer ser o bambambam, mandando em todo mundo. Não. É preciso rejeitar o modelo de imposição do reino dos homens. A nossa maturidade espiritual, e aliás, essa conversa complementa a conversa da semana passada nesse caminho de identificar a imaturidade dos discípulos, Jesus faz isso, e os corrigir. Então isso nos ensina que a nossa maturidade espiritual não está em ser grande e poderoso, mas em ser servo. Não tem essa história de o grande servo de Deus. Servo serve. Servo não é grande, servo serve. Estamos prontos para isso? A segunda coisa, eu quero também compartilhar com você mais um trecho. Deixa eu achar aqui e colocar na tela para você, que é a continuidade. Porque o texto continua, né? Logo em seguida, depois dessa conversa, entra o versículo 49, onde Lucas registra o seguinte: disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Interessante que João, nos livros sinóticos, ele aparece muito pouco, mas quando aparece, é um aparecimento meio indesejado, né? Ele disse que repreendeu alguém que estava expulsando demônios em nome de Jesus e disse assim, Jesus, ele não era um dos nossos. Opa, não é imaturidade isso? Nós e eles? João trilha um caminho de separação aqui meio esquisito. Ele quer dizer quem é dele. E Jesus diz para ele, não. Aquele que não é contra nós é por nós. Deixa rodar. Essa imposição que leva os discípulos a quererem um ser maior que o outro, agora se apresenta também no discurso de João, quando
se apresenta ali um desejo de controlar Deus, né? Porque o reino é de Deus e aparece João dizendo, não, se não for dos nossos, não é de... Não, o reino não é nosso. O reino é de Deus. João, para com isso. Como assim? Você acha que só nós aqui nesse clubinho é que temos condição de fazer essas coisas ou que somos de Deus? Não, João, para. Deus não é um Deus controlável. Um Deus controlável é uma invenção humana e é a manipulação que nós fazemos para expressar os nossos próprios desejos, argumentos e ideias. A soberania divina não pode ser questionada. O controle do reino de Deus é de Deus. Às vezes nós queremos controlar tudo. É assim que Deus anda, é assim que Deus faz. Sistematizamos tudo certinho, tudo explicadinho. Ó, Deus, ele é assim que ele se apresenta, assim que ele faz. Essa sistematização é benéfica, faz parte do estudo da teologia, do estudo do texto bíblico, mas não sejamos nós aqueles que querem controlar Deus. Deus está além das quatro paredes da nossa igrejinha. Deus está além dos controles, dos formatos. Deus está além. Ele é Deus. Ele usa, por exemplo, a mula de Balaão. Ele usa, por exemplo, Ciro, o rei persa, que não tinha nada, era um pagão. E lá em Isaías 45 há uma profecia sobre Ciro, porque é isso que Deus quer fazer através dele, trazer o povo de Israel de volta para sua terra, eles que estavam em exílio, e usa quem? É Ciro. Né? João deve ter se esquecido disso, como nós também. E quando o assunto é salvação, então, uau, nós queremos impor, é esse que vai, esse que não vai, cuidado. Poderemos ter muitas surpresas, conforme diz Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos deixar Deus ser Deus. É isso que Jesus está ensinando para João. Deixe Deus ser Deus. Deus está realizando a sua missio Dei, missão divina. E eu e você nos encaixamos nela. É isso que a gente faz. A missão não é minha, a missão é dele. E ele me usa na sua misericórdia e graça, pecador completo como sou e como você também é. Ele pode usar o que ele quiser, quem ele quiser, porque ele é Deus. Talvez seja bom a gente se preocupar um pouco mais com a nossa vida e menos com a vida dos outros. Mas eu fecho essa conversa lembrando, como eu fiz ontem lá na nossa reunião, lá em Guarulhos, é uma conversa esperançosa. Eu sei que ela parece um choque, né? Um choque. Um choque para a gente aprender algumas coisas. Primeiro, sobre controle, poder. Essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Segundo, sobre o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo, lembrando que Ele é Deus. E por que ela é esperançosa? Ela é esperançosa para você que já está seguindo esse caminho. Se você ainda gosta de controle, se você ainda gosta de hierarquia, se você ainda gosta de dizer que é ungido de Deus, ou se submeter a alguém que diz isso, meu irmão, ok, tá aqui, ó. Só não vê quem não quer. Só não se atenta para isso quem não quer. Gente que fica mandando você chamar ela de pai, meu pai espiritual, gente que fica te controlando, abusando de você espiritualmente. Se você quer isso, eu não posso fazer muita coisa, além de trazer para você essa realidade. Abra os teus olhos, porque esse não é o caminho do reino de Deus. Você que é obrigado, você que é extorquido, você que é
oprimido, você que é abusado, abra os teus olhos. Você está debaixo de uma ação que não tem nada a ver com o reino de Deus. Pula fora disso aí. Pula fora disso aí. Faça o favor. Gente que fica dizendo só aqui, só no meu pedaço aqui que Deus opera. Para com isso. Você está no texto. Esse evangelho está aí diante de nós. Agora, para você que já entendeu e está caminhando e que às vezes fica tentado, fica entristecido, fica questionando, será que é isso mesmo? Tá aí, é isso mesmo. Essa conversa aliviou muito meu coração também, porque é isso mesmo, irmão. Demora um pouco mais, é mais difícil de fazer, mas é incrível. Sigamos nós o Evangelho de Jesus Cristo, onde não há controle, mas há amor, e onde não há cerceamento da apropriação de Deus. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá!